Fala galera, começando mais um Mal Podcast. Eu sou o Luiz Felipe Albuquerque, ou Felipe Albuquerque, do jeito que vocês quiserem me chamar. Hoje vamos gravar um episódio sobre a Champions League. Voltando aí depois de muito tempo parado, meio fora de ordem, meio fora de rumo, mas a gente vai organizando isso aí direitinho. Hoje estou com dois amigos meus que vocês vão ver muito aqui no podcast. Um deles é o nosso sócio, meu sócio, Maurício Campelo. Fala aí, Maurício. Fala aí, rapaziada. Devido a sérios problemas, eu não consegui editar o primeiro episódio até agora. Esse então vai ser Preguiça. prioridade porque não vou falar o que é, tá certo? Problemas particulares. Tá bom, problemas É, particulares. Como essa pauta é mais quente, a gente tem que dar prioridade para ela. Então, esse é o nosso episódio de volta. Já temos novos convidados, né? E Isso pode aí. até que gostamos muito da performance do nosso convidado. E vai aparecer mais por aqui, tenho certeza disso. E é isso aí, vamos que vamos. Ah, mais uma coisa. Mais uma coisa. Vocês podem deixar sugestões, dicas de pauta pra gente. A gente vai tentar trazer coisas mais variadas. Já Boa, estou boa. organizando uma pauta mais cabeça aí pra gente discutir a galera do Twitter, xingar todo mundo. Porque assim, e o que Gostei. vocês quiserem falar, vocês falam com a gente que a gente planeja também dar voz pra vocês. Ou se vocês quiserem ouvir nosso posicionamento sobre uma coisa, fala. Se vocês quiserem um lugar para falar sobre as coisas, fala com a gente nas redes sociais. E é isso aí. Se quiser patrocinar a gente também pode. Alô, Pô, é Lohance, né? importantíssimo. Alô, Lohans. E galera, é isso. Estamos abertos aí a diversos assuntos. Se você tem um assunto interessante, quiser trazer pra gente, até mesmo participar junto com a gente, você pode trazer, entrar em contato. Vai ser muito bem-vindo. E hoje estamos com um convidado aqui, meu grande amigo Arthur Santos. Fala aí, Arthur. Fala rapaziada, de novo aqui, mas é a primeira vez, né? Porque você vai sair primeiro. Mas, pô, que honra participar aqui com vocês. Obrigado por mais um convite. Vambora, sempre que precisar, tô à disposição. É nóis, vamos. Vambora. E como eu falei no começo, hoje vamos falar de Champions League, chegando a mais uma reta final, temporada eletrizante. Vocês viram os jogos? O que vocês acharam aí dos jogos de quartas de final? Primeiro, que exibição do Vinícius Júnior no primeiro jogo. Fez 2 gols, uma coisa que ele precisava muito bem. O Alexander Arnold não conseguiu achar ele em Madrid. No segundo jogo, o Real fez um jogo pragmático, né? Ficou cozinhando o jogo. Foi um jogo chato. Eu vi o primeiro tempo, foi horroroso. Assim, o Liverpool tentou mais, mas, sabe, não teve aquela coisa que você sabe, te desse vontade de ver. Aí, Sim, segundo tempo, eu sim. fui ver o É o jogo Liverpool dessa do temporada, City. né? O É, Liverpool dessa temporada é um time bem apático, na minha opinião. Pro Liverpool dessa temporada, até que o segundo jogo foi um ótimo jogo, cara. Sendo bem sincero, assim, porque o nível que o time vinha apresentando não era nada espetacular assim, não. Exatamente. E eu acho que foi justa a classificação do Real Madrid. E eu acho que é um time que pode surpreender. É o maior time, assim, digamos, nessa semifinal, o maior vencedor da história da competição. É sempre um dos favoritos, mas atualmente, em questões de elenco, investimento atual, eu acho que podemos dizer que é uma surpresa o Real Madrid estar na semifinal. cara, eu diria que não. Porque, assim, o Real Madrid tem um time muito consolidado, cara, na defesa e no ataque. Ah, eu acho o meio-campo do Real Madrid, o meio-campo talvez é o melhor do mundo, cara. Sem exageros, na minha opinião. Porque Toni Kroos, Modric, Casemiro. Você tem uma trinca de meio-campistas muito forte, consolidada, que no dia certo eles ocupam o campo inteiro. Uma dupla de zaga muito forte também, que se conhece há muito tempo. O Courtois é um ótimo goleiro, mas, sabe, ainda não é aquilo tudo no Real Madrid, pelo menos eu sinto isso. E essas exibições, por exemplo, estão mostrando aquele Courtois que a gente conhecia de Atlético e de Chelsea. E aí o maior problema do Real Madrid são as laterais. O Marcelo tá perdendo minutos, o Mendy não é tudo isso,
E na lateral direita, o Real Madrid vem enfrentando grandes problemas, né? Acho que o Carvajal está contundido. Quem jogou foi o Lucas Vazquez, que se machucou durante o clássico. Se eu não E me só para engano, quem jogou na lateral no último jogo foi o Valverde foi o Valverde. E contra o Liverpool. eu quero salientar, porque o Lucas Vazquez se machucou durante o clássico. E eu quero elogiar aqui a atuação do Zidane no clássico. Real Madrid e Barcelona. Assim, não foi o jogo mais bonito do Real Madrid? Não foi. Mas o Real Madrid performou a tática deles, que era se defender, com. Não se defender, mas anular a força do Barcelona no ataque. E, Entendi. cara, foi genial, porque o lateral direito era o Lucas Vazquez. Que, assim, é meio que um coringa do Real Madrid, mas não é muito forte defensivamente. Só que ele voltava para fazer um terceiro zagueiro. E o Valverde voltava para fazer lateral. Então, quando o Real Madrid roubava a bola, o Valverde saía em disparada. E o Real Madrid ganha muito com essa velocidade do Valverde, porque ele é incansável. Ele é um cara muito forte e não se cansa fácil. Ele é E o bom Lucas jogador Vazquez mesmo. estava muito, muito aplicado na defesa também. E isso foi a chave para o Real Madrid, sabe? E não deixou o Barcelona desequilibrar em momento nenhum. Enquanto isso, o Vinícius Júnior jogou muito bem o clássico também. E eu quero ressaltar também o trabalho do Benzema, né? Que assim, não só no jogo contra o Liverpool, não só contra o Barcelona, mas o Benzema é um tipo de cara que eu acho que o Real Madrid não encontraria outro atacante que se dedicasse tanto quanto ele, sabe? Porque ele não é só um cara muito bom na área, um cara muito bom até para dar assistência. Ele se aplica muito na defesa. Isso poucos atacantes você vê fazendo. E a galera não fala muito nele, sabe? E ninguém fica, o quê? Do- Mais de 10 anos no Real Madrid, né? Ele já deve estar uns 12 anos no Real Madrid, ninguém fica lá à toa. Ele tá fazendo uma temporada fantástica, o Benzema, cara. Desde que o Cristiano Ronaldo saiu, ele cresceu demais no Real Fala Madrid. isso, desde quando o Cristiano saiu, ele vem crescendo muito. Ele já era um bom jogador. Ele esteve em uma fase ali em 2018, mais ou menos. Ele chegou na final daquela Champions contra o Liverpool, que o Sérgio Ramos machuca o Salah. Ele chega muito criticado naquela Champions League, naquela final. Mas aí depois que o Cristiano sai, cara, parece que aí sim ele pôde ter o espaço que ele gosta de jogar, né? Então ele gera Uhum. muito jogo, ele sai muito da área. Então, tipo assim, ele não é um centroavante que fica preso. E depois que o Cristiano saiu, pô, aí melhorou 100%. Então, eu não sei se era nessa temporada exatamente, eu acredito que sim. Foi uma temporada em que o Morata veio da Juventus e o Morata joga muito. E o Benzema, se não me engano, ele foi o quarto maior artilheiro do clube, atrás de Cristiano, Benzema, Cristiano, Morata e do Bale. Então, assim, foi uma temporada difícil pro Benzema. Eu posso estar errando a temporada, mas teve uma temporada que o Morata voltou e aconteceu isso. Mas o Benzema mostra que não importa o que aconteça, ele tá sempre lá, sempre fazendo os golzinhos dele e isso é muito importante pro Real Madrid, não só no ataque. E digo mais. Assim, ele vai ser um atacante que quando ele se aposentar, a galera vai dar o valor dele. Porque ele tá a 20 gols do Henry. E todo mundo lembra do Henry como um grande atacante. O Benzema tá só a 20 gols dele. Eu acho que o Benzema é muito subestimado justamente por essa fase do Cristiano no Real Madrid. Porque o Cristiano no Real Madrid, pô, é impossível. O cara fez 450 gols em 430 jogos, mais ou menos. Então, tipo assim, qualquer um que jogasse do lado dele ia ficar sendo uma sombra. Ah, com certeza. Então, tipo assim, depois que o Cristiano saiu e ele de fato voltou a jogar bem e produzir e tal, a galera voltou a dar valor pra ele. E quando ele parar, eu concordo muito com o Maurício nisso. Quando ele parar, aí sim o pessoal vai perceber e falar: caraca, mano, que falta faz um Benzema no ataque. E ao passar do tempo, o Cristiano Ronaldo foi entrando mais na grande área, né? Foi tomando mais ainda o espaço do Benzema ali. Porque ele foi ficando mais velho, né, cara? Então, quando ele fica mais velho, ele tem que ficar mais perto do gol. Então, falamos já do confronto Real Madrid-Liverpool. Outro confronto que chamou muita atenção nessa rodada de quartas de final, Manchester City e Borussia Dortmund. O que vocês têm de consideração a esse jogo? Pep Guardiola tem muita estrela, para não falar que ele dá muita sorte.
Olha o clubismo aí, ó. Cara, ele é cagado, isso é fato. Primeira coisa aqui, ele não sabe lidar muito bem com ídolos, certo? Porque o Sérgio Agüero anunciou que vai sair do Manchester City e nem relacionado foi pro segundo jogo. Então, assim, ou ele tá guardando o Agüero pra, sei lá, pras fases finais, ou, beleza, mas você pode até argumentar, mas ele já tá estudando um City sem Agüero. Ok, acho isso muito certo. Mas, sabe, podia tratar melhor o Agüero, sabe? O finalzinho do jogo, bota o Ah, cara lá pra cara, ele eu conseguir mais uns acho que minutos. não. Essa história de estar guardando o Agüero não me convenceu muito, porque, pô, num jogo decisivo de quartas de final, ele É, deixar o cara nem relacionar o cara, e não é qualquer cara, pô. Maior ídolo da história do clube. então, eu acho que o Guardiola ele tem um problema em lidar com ídolos. Sim, ele só não tirou o Felipe Lan, por exemplo, do Bayern, porque não tem como você tirar um Felipe Lan, né? Ou sei lá, vai ver, só por coincidência eu tô procurando pelo em ovo. Aí, sei lá. Sobre o jogo em si, eu gostei que o City não conseguiu dar muitas chances pro Haaland, É, anulou embora bastante, foi bem anulado. ele também faz bastante um jogo sem bola, né, tentando proteger a defesa, mas em bastante tempo, bastante vezes o City ficou bem exposto, sabe? Ainda mais no primeiro jogo na Inglaterra. O Teve um lance que era um gol claro do Bellingham que foi anulado pela arbitragem. Então, o Dortmund poderia ter saído de Manchester com um resultado muito melhor, sabe? E o City não convenceu no primeiro jogo. Ao contrário do segundo, que o City teve que correr atrás do resultado e assim, não foi uma partida brilhante, aquela partida que você fica de queixo caído com o Manchester City, não foi a máquina do Manchester City de Guardiola, como a gente consegue ver em alguns jogos da Premier League, bastante jogos até. Sim, fez o arroz com feijão, mas o arroz com feijão serve contra o Borussia Dortmund, né? O Manchester City, quando começa a tocar a bola ali, fica difícil, cara, parar eles. Era isso que eu queria comentar. O City ele tem uma saída de bola muito muito diferente, né, cara? Com o Guardiola, eles saem tocando desde lá de trás. O Guardiola já tinha colocado esse estilo lá no Barcelona. E eu vi que em um momento do jogo tava muito difícil, desse segundo jogo agora. Muito difícil do City sair jogando porque o Borussia tava marcando em cima, tava indo, tava querendo, tava gostando do jogo. E aí eu acho que é nessa hora que surgem os craques de fato para decidir o jogo. O que o Kevin De Bruyne jogou no primeiro jogo e no segundo é algo para parar e aplaudir, cara, de pé. A Ele jogada, joga muito. a jogada que ele quase fez o gol, que ele sai arrastando do meio-campo, dribla o Henry Can, dá um corte no zagueiro e chapa no canto que o goleiro pega. Pô, aquilo ali é uma jogada de craque, pô, de gênio. E ele jogou muito, desde o primeiro jogo que ele vem dando um ritmo para esse City, deixando o time com uma cara de realmente finalista de Champions League, que para mim, hoje o Manchester City é o melhor time da Europa, o melhor time da temporada. Se chegar numa final de Champions League não é surpresa para ninguém, né? Porque o time vem fazendo um trabalho espetacular, É um trabalho que já vem a longo prazo, né? Eu né? Isso é. concordo com o que você falou. O Manchester City é um excelente time. Pode se provar ser o melhor do mundo, campeão da Champions, mas temos que aguardar para ver. E o De É, então. Bruyne, a gente pode falar isso mais no futuro, quando a gente começar a abrir mais um eventual leque para dizer quem vai ser o melhor jogador da temporada. Eu acho que ele vai figurar aí o top 3 fácil. Não, com certeza. E assim, o City, eu só acho que o City pode ter problemas com o PSG, porque o jogo que o PSG fez contra o Bayern era aquele jogo que o Bayern ia para cima a todo calor, todo vapor, e o PSG buscava uma bola para dar nas costas do lateral, o Mbappé sair e fazer o gol, ou então com o Neymar. Então acho que o City pode sofrer com esse jogo, mas assim, a gente tá falando do Guardiola, né, cara? Então É, ele tira a ideia da cabeça que você nunca imaginou. Às vezes ele dá um nó tático no PSG, vence o jogo por 3-0 e leva o time pra final. No segundo jogo toma 4.
Levantando essa bola aí do PSG, vamos falar então agora sobre PSG e Bayern. A reedição da última final foi um jogo bem. Foi bem. Como posso Cara, pra mim dizer? foi o melhor dos confrontos. Isso, foi um jogo. Caraca, tá me Mais faltando a palavra. equilibrado, Mais Mais equilibrado, mais equilibrado e divertido. foi um jogo mais divertido de se assistir. Isso é. Foi realmente o que a gente esperava, podemos dizer assim. Principalmente o primeiro jogo na Allianz Arena. Foi um jogaço, foi um jogaço. Com o PSG apostando mais na defesa, sendo nos contra-ataques, com Mbappé e Neymar. Que é o que o PSG tem de mais forte, né? Apostar na velocidade deles e na habilidade. E o Bayern massacrou. O Bayern massacrou no primeiro jogo. Acho que com o Lewandowski, talvez seria diferente a história. Eu acho que o Bayern teria conseguido pelo menos fazer um 3-3, digamos assim, que o PSG conseguisse manter o 3-2, né? E você, Maurício, o que você acha desse confronto? Cara, eu achei que foi um jogo muito bom das duas partes. O PSG soube muito explorar as suas vantagens, né? A melhor coisa que tem o time deles, que é a velocidade do Neymar e do Mbappé. E eu gostei muito também da maturidade do Neymar, sabe? Não era aquele Neymar que a gente costuma ver jogando no Campeonato Francês, que tenta fazer muito drible, segura muito a bola no meio de campo. Assim, beleza, todo mundo sabe que ele dribla muito, todo mundo sabe que o Neymar é muito bom, mas, cara, tenta fazer um jogo mais objetivo, sabe? Não sei se é porque eu gosto de ver mais jogo correria do que jogo de drible. Assim, pra mim essa foi a partida definitiva do Neymar e do PSG. E só acredito que também com o Lewandowski a história ia ser diferente, porque o Choupo-Moting é sacanagem, cara. Esse maluco não dá. E também o lateral reserva do PSG, o tal de Bakker. Aquele maluco ali, não, aquele cara não tem condição não, filho. Maluco, o cara parece uma geladeira, cara. O cara, o jeito que ele corre, os braços são desconexos, cara. Tem uns jogadores do PSG que você fala assim, meu Deus do céu, como é que esse cara PSG com o dinheiro que tem esses jogadores. Tem muito cara fraco no PSG, muito cara fraco. E aí, Arthur, o que você achou desse confronto? Grande confronto. Então, pra mim, eu concordo com vocês, foi o melhor jogo, tanto a ida quanto a volta. A volta foi um pouco abaixo, né, da ida, mas ainda assim foi um jogaço. Eu queria só destacar, vocês estavam falando aí de alguns jogadores mais fracos e tal, tecnicamente. Eu queria destacar a partida do Dagba, cara. O Dagba foi um excelente, não excelente, mas foi um ótimo jogador, cara, na marcação do Coman no segundo jogo, no jogo de volta. Eu também queria falar pra mim o goleiro mais subestimado da história do futebol, que é o Keylor Navas, pô. Assim, o que ele fez no segundo jogo foi algo absurdo, mas o que ele fez no primeiro é uma parada assim que você pensa e fala, cara, como que o Real Madrid deixou esse cara sair, entendeu? Porque, pô, o Bayern de Munique teve 31 finalizações, cara. E, tipo assim, todas com muito perigo no primeiro jogo, todas. O time amassou o PSG, teve uma hora. É jogada pro alto, jogada por baixo, o time se expõe muito, vai muito ao ataque. Isso gera muito volume, cara. E o Navas conseguiu segurar de uma forma assim, surreal. O Marquinhos se machucou, todo mundo achou pronto. Agora o PSG É, vai de ralo, o PSG vai cair. O Bayern continua sendo o melhor time do mundo, mas não, cara. O Navas foi assim, excelente, foi essencial para essa passagem do PSG. Agora, falando um pouco mais do Bayern de Munique, eu também acho que se o Lewandowski tivesse no time seria diferente. Até mesmo se o Gnabry, que é o reserva do Lewandowski, estivesse, eu acho que seria diferente, porque o Choupo-Moting, ele assim, ele tem alguns lapsos, né, de bom é. jogador, porque teve uma bola que ele deu pro Sané na entrada da área, que ele deu um passe de calcanhar por debaixo da perna do jogador do PSG, que, pô, aquilo ali você fala, caramba, o cara é diferenciado, né? Se você vê só aquele lance. Se você pegar o jogo inteiro, você vê que ele destoa do time. Ele não corre no mesmo, Caneleiro, né? ele não corre no mesmo ritmo. Então, num time que você tem Kimmich, você tem Thomas Miller, você tem Alaba, aí você vai passar a bola pro Choupo-Moting. Tipo assim,
não bate, né? Cara, eu fico impressionado com a trajetória do Choupo-Moting, que ele sempre foi um cara meio esquecido na Europa, e aí meio que do nada o PSG contratou ele pra compor elenco, pelo que eu me lembro. Fez aquela Champions do ano passado que ele fez aquele gol salvador, foi contra a Atalanta, não foi? No finalzinho. Isso, acho que foi. E aí Foi. foi parar no Bayern do nada, tá ligado? É uma carreira Cara, mas digamos olha que só. engraçada do Choupo-Moting. Olha só, o futebol europeu tem uns caras assim que tem que se todo dia ajoelhar e agradecer para todos os deuses individualmente por jogarem futebol nos times que jogam. Um exemplo, Coman é o próprio Choupo-Moting, mas o Coman também é outro. Cara, o Coman só jogou em 3 times na vida: Juventus, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E o Coman não é tudo isso. O Moise Kean, que entrou pelo PSG. O cara só jogou na Juventus, no Everton e agora no PSG. E o único chute que ele deu foi um chute que o Vitinho faz. O cara é um Vitinho que fala italiano, tá ligado? Então, assim, tem muito jogador na Europa que se viesse pra cá, não adianta. A gente vê, tipo, o Calu, por exemplo. O Calu foi pro Botafogo, não fez nada. É, o O Honda Honda foi pro também não. Botafogo. O Honda, pelo menos, a gente via que tentava. Via que ali tinha talento. É, cara, também tem Então, jogador ruim na Europa, pô. Isso aí é mas a normal. galera hypa muito, entendeu? Só fazer mais alguns comentários sobre o jogo, principalmente sobre a parte defensiva do Bayern de Munique, cara. Porque eu queria destacar dois jogadores. O Lucas Hernandes, que pra mim teve uma atuação brilhante, brilhante, brilhante. Muitas pessoas elegeram o Neymar o melhor em campo, eu particularmente não concordo com isso. Mas assim, o Neymar, você vê que ele é um jogador que ele chama muito o jogo. Então ele vai lá atrás, pega a bola, ele parte pra cima, ele dá a bola pro Mbappé em profundidade, ele busca o jogo toda hora. E o Lucas Hernandes ficou em cima dele como se fosse uma pulga atrás da orelha assim, ele não saía do Neymar, ele Uhum. fez uma marcação muito eficiente. Então achei uma baita partida do Lucas Hernandes. E indo um pouco mais pra trás, o Manuel Neuer, que assim, para mim é o melhor goleiro da história do futebol, revolucionou a posição sem dúvidas, sai jogando com o pé, é preciso nas defesas. E de novo ele parou o Neymar. Eu tava até comentando no Twitter, é muito maneiro a gente perceber como a escola alemã de goleiros ela tem algumas particularidades. Então, se você pegar qualquer jogo do Barcelona em que o cara sai na cara do gol, você percebe que o Ter Stegen sai em X, como se ele fosse um goleiro Uhum. de handball. E o Neuer fez muito isso contra o PSG, tanto na final da Champions quanto nesses dois jogos. E o Neymar sofre muito com isso, cara, porque é aquele típico lance onde você tira do goleiro ou então você dá um chute de olho fechado e a bola bate em cima dele. E o Neymar, na hora que o Neuer faz esse X, a gente tem que tirar muito do goleiro, né? A gente, no caso do jogador, porque eu não jogo Champions League. Mas o jogador ele tem que tirar muito e a bola de novo bateu na trave do Neymar. Então, tipo assim, eu acho que muita gente estava culpando o Neymar, pô, o Neymar não pode perder esses gols, mas eu não vi tanta gente assim dando mérito pro Neuer, cara. E pra mim ele sim foi o melhor em campo. É, o Neuer, sem dúvidas, é o melhor goleiro do mundo há muitos anos já, na minha opinião. Concordo, concordo. E agora o último confronto. Vocês, sendo sincero, querem mesmo falar sobre esse jogo ou a gente pode pular? Não. Que é Porto e Pô. Chelsea. Tem uma coisa que tem uma coisa que tem que ser lembrada desse jogo. O golaço de bicicleta que o atacante do Porto fez. Atacante esse que eu não lembro o nome, mas foi um Não, golaço. atacante do Porto, ninguém precisa Um saber. O cara nem é golaço. brasileiro. Então, Foi foi um golaço o, de bicicleta no ângulo. o Coisa linda. Taremi. 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 Eu ia falar Tarabate. Tarabate é outro cara. O Tarabit tá no Benfica. É. E vamos lá pro nosso cara a cara. Vamos. Então, galera, vamos fazer aqui um tirateio, um cara a cara, comparando PSG e Manchester City, o elenco, e Chelsea e Real Madrid. Eu vou começar aqui. Primeiro confronto. PSG e Manchester City, vamos começar no gol. Navas contra Ederson. Eu vou dar meu parecer primeiro. Eu vou de Navas. E aí, Arthur?
Cara, eu vou de Navas também. Inclusive, eu vi no Twitter muita gente cornetando o Ederson. Não entendi, cara. O Ederson é um baita goleiro, tá fazendo uma boa Ah, temporada. eu gosto mais do Ederson que do Alisson, por exemplo. Não, é isso. Eu vi muita gente. Eu também prefiro o Ederson do que o Alisson. Mas assim, pô, a temporada do Navas é É, surreal, né? Vou de Navas também. entre Navas e Ederson, Navas. E aí, Maurício? Eu vou de Navas também. Eu vejo que o Navas vem vivendo um momento melhor e o Ederson, assim, contou com a sorte porque teve um lance no primeiro jogo que eu já comentei, que assim, ele e o Bellingham disputam a bola num contra-ataque, tipo a bola é lançada pro Bellingham correr e o Ederson vai fazer aquela afastada como o Neuer faz comumente, né? Uhum. Só que o juiz dá a falta do Bellingham no Ederson. Mas na verdade quem fez a falta foi o Ederson, sabe? O juiz meio que deu um perigo de gol. Só que aí o Bellingham dá um toquinho e a bola vai pro gol. Só que o juiz anulou. Eu acho, pra mim, uma anulação errada. E não é a das melhores temporadas do Ederson. Então eu vou dar o voto pro Navas. 3-0 Navas, então unânime. Confronto na zaga, Marquinhos ou Stones? Vou começar dessa vez com o Maurício. Cara, eu gosto muito do Stones, mas assim, ele não é unanimidade no City. Embora ele venha fazendo uma temporada muito sólida. É tão boa, se não até melhor que a primeira temporada que ele fez, que ele chegou muito bem no Manchester City, mas o Marquinhos é um monstro, né, cara? Não tem como não. Marquinhos, né? Eu também vou de Marquinhos. E aí, Arthur? Cara, eu não só vou de Marquinhos, mas como vou dar uma opinião aqui, talvez forte. Mas pra mim o Marquinhos tá no top 10 da temporada. Pra mim é uma das melhores temporadas de zagueiro É, que eu eu me acho lembro que agora, posso assim. concordar, sim, com essa Ele tá opinião. jogando muito, tá jogando muito. Um confronto aqui mais fora da curva, podemos dizer. Kimpembe versus Rubem Dias. Eu vou deixar vocês falarem primeiro. Pode ser você primeiro, Arthur. Ah, eu vou de Rubem Dias nessa, cara. Rubem Dias tá jogando uma bola no City. Te falar, hein? Baita temporada que ele vem fazendo. Eu, particularmente, Eu. Fala, fala, fala. eu acho o Kimpembe fraquíssimo. Não gosto do Kimpembe. Assumidamente aí, quem me O conhece Kimpembe sabe. é um canu que fala francês. Acho muito fraco. Eu também vou de Rubem Dias. E aí, Maurício? Não, não tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar. Eu me recuso a comparar Rubem Dias com Kimpembe. E o que você ia dizer, Arthur? É tipo Desculpa você ter te comparar, é interrompido. tipo você comparar um Pablo Mari com o Canu, tá ligado? Fala aí, Arthur. Não, então, Conclui. eu só ia falar que hoje não, esses dias eu tava lá no Twitter e pediram pra montar o meu time ideal dessa temporada. E minha zaga foi exatamente essa, Marquinhos e Rubem Dias. Grande temporada de Rubem Dias. Na lateral direita, um confronto entre Florenzi e Walker. E aí? Vai lá, Maurício. Florenzi. Não tem como, o Walker é ruim. Eu gosto muito do Walker no videogame, mas eu vou de Florenzi também. Cara, eu não consigo gostar do Walker também, cara. Não consigo. Ele é aquele. Assim, pelo menos a impressão que ele me passa. Eu não vejo todos os jogos do City. Mas assim, a impressão que ele me passa é que ele é aquele lateral que tá com a bola, ele corre muito, então ele dá o tapa na frente, abaixa a cabeça e, tipo, joga a bola na área, vê o que que dá. Eu não enxergo esse primor técnico nele. Então eu vou de Florenzi também. É, por enquanto, os confrontos estão unânimes aqui. Na lateral esquerda, aqui temos, em base aí nas últimas partidas, aqui o confronto temos Giallo e Zinchenko. Você, Maurício. Eu vou de Zinchenko. Não tem nem o que discutir. Porque assim, não que o Zinchenko seja um primor de lateral esquerdo, até porque ele era um meio armador e o Guardiola inventou ele como lateral esquerdo. Mas eu acho ele, assim, sólido, sabe? Não é um grande lateral, mas assim, ele tenta fazer o básico, pelo menos, para não comprometer. E se fosse esse confronto Kurzawa e Regular. Zinchenko? O que você acha? Não, aí você tem que competir com o Mendy. Mas mesmo assim eu vou. Aí o Kurzawa e Mendy fica triste, hein? Mas aí eu ia de Zinchenko também.
E aí, Arthur, vai de Zinchenko também ou Diallo? Cara, eu acompanho o Maurício, eu vou de Zinchenko. Mas assim, me espanta muito em nenhuma dessas laterais ter o Cancelo, cara. Que, pra mim, é o melhor lateral do mundo. Faz uma temporada brilhante também. Eu não entendi por que o Guardiola não entrou com ele no último jogo. Então, eu Cara, mas peguei. o problema do Guardiola é que não dá pra entender. Quando ele quer botar o Cancelo, ele bota. E ele não sabe qual lateral ele bota o Cancelo. Se ele bota na esquerda, se ele bota na Não, direita. Às vezes ele bota o Cancelo no meio campo. Não dá pra entender o que ele faz. O Cancelo é um grande lateral. Ele não tá aqui na lista, porque nos últimos jogos ele não vem atuando. Guardiola, não sei o que o Guardiola pensa. Eu gosto dele também. Mas nessa de Diallo e Zinchenko, eu vou acompanhar vocês, mas eu não tenho muito o que opinar sobre os dois, porque eu não acompanho muito o Diallo e nem o Zinchenko. Então, Ah, bota então 2-0 pro Zinchenko. 2 a É isso 0. aí. Agora aqui no meio-campo, o Manchester City, uma característica aqui que eu acho interessante é que não tem nesse, por exemplo, último jogo. Eu montei essa lista embasada no último jogo. Não tinha assim um meia de marcação. Então, vamos ter umas comparações de jogador ofensivo com jogador mais defensivo. O primeiro é o Gueye contra o Gundogan. Eu já começo votando no Gundogan. Eu gosto muito do Gueye, mas essa temporada do Gundogan tá me surpreendendo. Eu até comentei isso com o Maurício esses dias. Então meu voto vai no Gundogan. E aí, Maurício? Gueye ou Gundogan? Eu vou votar no Gueye como voto de protesto, tá? Porque eu me recuso a votar em Gundogan, a não ser que ele dê a Liga dos Campeões pra gente. Mas assim, eu tenho que dobrar a torcer que ele tá jogando muita bola essa temporada. Talvez seja a primeira temporada em que ele volte a ser o Gundogan do tempo de Borussia Dortmund, sabe? Na época que ele jogava muito com o Jürgen Klopp. Mas é uma grande temporada do Gundogan, mas eu vou no Gueye por protesto. Porque o Gundogan já me fez passar muita raiva. E aí, Arthur? então, cara, eu confesso que eu não gostava muito do Gundogan. Assim, não via ele com esse brilho nos olhos todos. Mas essa temporada ele tá jogando muita bola, cara. Se não for a temporada da vida dele, com certeza é uma das. Eu tô com os números aqui dele na Premier League, são 24 jogos e 12 gols, cara. Então, tipo assim, é uma parada que realmente é impactante. Então eu vou de Gundogan. E acho também que se tivesse uma lista de melhores meio-campistas do mundo, com certeza o Gundogan teria que estar. Grande temporada mesmo. 2 a 1 pro Gundogan, com o voto de protesto de Maurício Campelo em Gueye. Próximo confronto. É um confronto que não tem muito equilíbrio, na minha opinião, assim, por posição, né? Que é completamente diferente, que é o Danilo Pereira, do PSG, e o Bernardo Silva, do Manchester City. E aí, Maurício? Isso é até covardia porque são jogadores de estilo de jogo diferente, né? O Bernardo é um Completamente primor diferente. técnico. Mas talvez isso seja até o que o Guardiola vai fazer, né? Tentar botar o Gundogan, Bernardo e De Bruyne para correr e cansar esses dois meio-campistas defensivos do Paris. Eu acompanho você, sou um grande fã do futebol de Bernardo Silva. E aí, Arthur? Eu vou de Danilo, cara. Assim, só como um voto, pô, de apreço ao Danilo. Assim, o Bernardo Silva na temporada 18-19, na minha opinião, ele foi injustiçado. Pra mim, ele era pra estar entre os 10 melhores do mundo. E nesses últimos jogos, no caso entre Borussia Dortmund e Manchester City, eu não vi todo o futebol que ele poderia apresentar. Ele foi bem abaixo. Não, essa temporada toda do Bernardo tá bem abaixo. Isso. E assim, o Danilo, cara, eu não achei que ele comprometeu na zaga do PSG. Eu achei até que ele não cumpriu a altura, mas ele até que soube cumprir o papel do Marquinhos. Então, como um voto de, sabe? Eu Uhum. notei o bom O trabalho do esforço, Danilo. né? Continuando então, temos Paredes e Marreis. Rapaziada, antes de continuar aqui, se tiver alguma diferença de áudio no ambiente, é porque tivemos um problema na gravação, tivemos que continuar no dia seguinte. Mas enfim, Paredes versus Marreis. E aí, Maurício? Começa por você.
Cara, de novo, assim, pela escalação caótica do Guardiola, acabou sendo jogadores de estilo muito diferente, sabe? Uhum. Então, eu vou no Mahrez, que é um jogador de mais drible, de mais velocidade, e é o estilo de jogo que eu gosto, então eu vou nele. Bom, nessa eu vou de Paredes, porque eu acho que, vou dar a minha opinião, eu acho o Paredes mais importante atualmente pro PSG do que o Mahrez pro City no sistema de jogo. Eu Tá concordo. entendendo? Eu concordo. Então nessa eu vou de Paredes. E aí, Arthur? Eu vou de Paredes também, cara. Eu acho que a ausência do Paredes ela é muito mais sentida do que a ausência do Mahrez, e isso a gente pôde ver no primeiro jogo contra o Bayern, cara. Quando o Paredes não estava no time e o PSG estava sem o Verratti também, o time não conseguiu criar. O time só criava quando o Neymar pegava na bola, quando o Neymar recuava um pouco e vinha armar o jogo. Então, Sim, com a volta do Paredes, cara, o time do PSG melhorou muito nessa saída de bola, nessa criação. O meio campo ganhou outra cara. Então, eu vou de Paredes. Acho que ele é mais importante pro PSG do que o Mahrez pro City. Tô contigo nessa. 2-1 Paredes. E agora vai afunilando aqui, os confrontos vão ficando melhores. Nessa agora temos Di Maria versus Foden. E aí, Arthur, vai de quem? Cara, essa é difícil, velho. Essa é difícil. Eu até tinha colocado no Twitter, antes do primeiro jogo contra o Borussia, eu tinha colocado algo do tipo, o que o atleta Foden vai fazer com o Borussia vai ser sacanagem. E, pô, pior que ele decidiu os dois jogos, cara. Sim, E o Di Maria jogou muito contra o Bayern de Munique na volta. Jogou muito mesmo, assim, eu fiquei até surpreso, porque eu não sou um grande fã do Di Maria, acho ele um jogador bom, não acho craque, como várias pessoas pintam, mas essa é difícil, cara. Mas eu acho que o Foden foi mais importante para a classificação do que o Di Maria. A classificação do PSG passou muito pelo pé do Neymar e do Mbappé. Lógico que o Di Maria teve participação, mas eu acho que se não fossem os gols do Foden, talvez o Manchester City não teria se classificado. Então eu vou de Foden nessa. e aí, Maurício? Eu acompanho o Arthur, eu vou de Foden também, mais pelo poder de decisão dele, né? Embora tenha só 19, 20 anos, alguma coisa assim. Acho que ele ainda é sub-23. Então, é um jogador muito jovem ainda e está sendo moldado aos poucos pelo Guardiola, né? Sim, eu concordo. Eu vou Então, acompanhar vocês nessa também. e tomara que ele cumpra as expectativas, né? Que é assim, o City pode estar arrumando o seu próprio sucessor do Davi Silva, do De Bruyne, em casa. Então, vamos ver. E digo mais, Inglaterra vem forte aí para a próxima Copa. Verdade. Baita Vai, geração da Inglaterra. baita geração. Seguindo, um confronto bem interessante, na minha opinião. Mbappé e Sterling. Nessa eu vou começar votando. Eu, há alguns anos, eu sempre fui um cara que nunca fui fã do Sterling. Mas de 2019 pra cá, comecei a gostar mais do jogador. Comecei a criar mais bons olhos pra ele. Mas nessa eu acho que o Mbappé ganha. Eu vou de Mbappé. E aí, Maurício? Não, não tem como. Não tem como. Seria errado você votar em outro jogador a não ser o Mbappé. Ah, que susto. Eu Eu ainda não tô jurava que tu maluco. ia falar o Sterling, cara. Porque tu é muito fã Cara, dele. porque assim, embora eu goste do Sterling, mas assim, ele é um jogador que tem uns lapsos mentais durante o jogo. Assim, como todo ponta no futebol mundial, ele é burro. Tem que ser a verdade aqui. Ele, às vezes, sabe, às vezes ele dá um chute nada a ver, completamente desconexo da realidade. E ele tem muito a melhorar ainda. Ele fez temporada passada, retrasada dele foram em altíssimo nível, mas esse ano ele tá um pouco abaixo. E ainda tem muito a melhorar. Não é aquele. Ele chegou a jogar com a camisa 10 da Inglaterra, mas ele Uhum. não é um camisa 10. Ele não é um cara pra isso. Mas se botar ele num esquema tático certo, dividindo a pressão com as pessoas certas, ele é um cara que consegue render muito e é uma arma interessante pra qualquer time do mundo. Mas o Mbappé é muito mais jogador.
E aí, Arthur? Acompanha a galera? Pensa Eu vou discordar diferente? de vocês, cara. Eu vou votar no Sterling. Não, sacanagem. Eu vou de Mbappé, pô. Tá maluco, não tem jeito. Eu acho que essa é a temporada que o Mbappé tá mais próximo de ser o melhor do mundo, sabia, cara? Porque eu acho que o PSG tá mais pronto pra ser campeão depois da temporada passada, que chegou na final. Ele tá fazendo um bom mata-mata, cara. Aquela partida dele contra o Barcelona, o jogo da ida, pra mim, acho que Foi mesmo. acho que é talvez a grande atuação da Europa nessa temporada. Ele fez uma partidaça e esse ano tem Eurocopa, né, cara? Então, assim, se o PSG ganhar a Champions League e a França, que tem gigantesca chance de ganhar a Euro, se consolidar campeã de fato, eu acho que ele fica muito perto de ser melhor do mundo, cara. Acho que ele vai ser o grande favorito aí nessa É, disputa. eu E se o concordo City ganhar com a esse Liga dos pensamento. Campeões e se o City ganhar a Liga dos Campeões e a Inglaterra ganhar a Eurocopa? O melhor do mundo vai ser o Sterling? Pra mim, E ó, pra mim, aí ó, é foda. acho que se o City ganhar a Liga dos Campeões e a Inglaterra ganhar a Euro, acho que não tem como tirar um pouco dos olhos do De Bruyne, cara. Eu acho que mesmo se o Manchester City não ganhar a Champions League, o De Bruyne já vai estar no mínimo entre os cinco ali. E se É, ganhar, ele com certeza mas vai ter uma participação gigantesca. só te corrigindo, pro De Bruyne ser o melhor do mundo, aí a Bélgica ia ter que ganhar a Euro, né? Não a Inglaterra. Não, então, isso que eu tô falando. Eu acho que se o City ganhar, e apesar da Inglaterra ganhar também, Ah, entendi, eu acho que entendi. vai continuar sendo o De Bruyne, entendeu? Uhum, consegui Então, entender agora. essa é a melhor temporada do De Bruyne na chance de ser melhor do mundo. Eu também acho. É, também, mas eu acho que eu não sei, cara. Eles têm um certo preconceito com o meio-campo para dar o prêmio de melhor do mundo. Embora eles deram aquela pro Modric, que eu discordei bastante, mas eu acho que eles não dariam pro De Bruyne, não, o prêmio de melhor do mundo, mesmo com o Manchester City sendo campeão da Champions. Não sei, cara. Eu acho muito difícil. Eu Não também sei. acho difícil, eu também acho difícil, mas eu acho que se o City vier a ganhar, eu acho que os olhos vão se voltar pra ele, entendeu? Sim, sim. Merecidamente, claro. Eu também acho, também acho. Gosto muito dele, mano. Falando dele, próximo confronto: Nossa, Neymar e Kevin De Bruyne. Duelo de titãs. Cara, nessa eu vou começar votando. O meu coração brasileiro iria pro lado do Neymar, mas essa temporada especificamente, eu vou de De Bruyne. De Bruyne, pra mim, tá acima de Neymar nessa temporada. E aí, Maurício? Cara, eu vou também no De Bruyne, embora eu tenha gostado muito do que o Neymar fez nas quartas de final. Eu vou votar no De Bruyne pelos anos que ele domina a Premier League em altíssimo nível. Certeza. E embora o nível de maturidade que o Neymar apresentou nos jogos contra o Bayern de Munique foram louváveis, sabe? É um tipo de coisa que eu não via no Neymar em muito tempo. Porque, assim, claro que é do estilo de jogo dele de pegar a bola no meio-campo e ficar driblando os caras. Ok, é um, é um tipo de jogo. É um estilo de jogo. Mas, assim, ainda mais o Neymar, que é um cara que apanha muito, sabe? Pra ele não é um estilo de jogo interessante, no meu ver. Por exemplo, você fazer isso na França, você fica muito tempo parado, tentando ver uma oportunidade de drible, e pra um cara te dar uma porrada é muito mais fácil do que você Uhum. ficar se movendo rapidamente. Eu, pelo menos, penso assim. E o estilo de jogo do De Bruyne também é um estilo de jogo que me agrada mais. Ele pega a bola rápido e já dá um lançamento pra alguém, sabe? Não conduz bastante a bola, mas sempre com velocidade, sempre com a cabeça em pé, olhando alguma opção de passe, sabe? É um estilo de jogo que me agrada muito. É, eu concordo. E aí, Arthur? então, cara, eu acho que se essa pergunta não fosse nessa temporada, minha resposta seria diferente. Eu acho que o Neymar ele amadureceu muito quando ele foi pro PSG na forma de jogar. Ele desenvolveu muitas outras posições que ele não jogava antes no Barcelona, né? Antes no Barcelona ele era um ponta, caía pelo meio ali eventualmente, mas esse meio-campo ali era ocupado pelo Messi. E no PSG o Tuchel trouxe ele para essa posição de 10 clássico ali atrás do atacante. E para mim, eu acho que
Não sei se eu concordo com o que eu vou dizer aqui também, mas acho que essa é a posição que o Neymar mais se sente à vontade de jogar, sabe? Onde ele pode pensar mais, onde ele pode pifar o atacante, onde ele pode cair para os dois lados. E ele é, pô, excelente nisso. Mas assim, cara, na Liga Francesa ele jogou 13 jogos e ele tem 6 gols. Então, tipo assim, essa temporada ele não vem jogando muito em questão de quantidade mesmo. O último jogo, se eu não me engano, ele foi expulso e tal. Então, assim, essa temporada não é uma temporada boa pro Neymar na França, assim, né? No âmbito do campeonato francês. Enquanto o De Bruyne tá destruindo na Premier League. Ele tem 24 jogos, 5 gols e 11 assistências, cara. Assim, 16 participações em gols é uma coisa bizarra. Ele participa toda hora ele pega a bola. Muito, muito mesmo. E não só com assistência, cara. Ele dá muito passe que quebra a defesa. Ele põe os caras na cara do gol toda hora. Ele faz o jogo andar. Então, nessa temporada específica, eu voto no De Bruyne. 3-0 De Só que Bruyne. aí eu quero dar um. Não é uma colher de chá, mas eu quero dar um ponto pro Neymar, porque eu acho que dos dois, quem tem mais chance de botar o jogo nas costas e desequilibrar é o Neymar. Sim, eu concordo. Se o Neymar Concordo tiver também. num dia inspirado, quiser jogar sério e pô, o Paris precisar que ele bote o jogo nas costas para decidir e ele entender isso, ele entender o que ele precisa fazer, não tem jeito. Ninguém consegue. Um exemplo disso foi o jogo na fase de grupos contra o Manchester United. Se o PSG não vencesse aquele jogo ali, se eu não me engano, eles estariam eliminados logo na fase de grupo. E o Neymar fez 2 gols, acabou com o jogo. Ele é mais decisivo que o De Bruyne O passe que ele deu pro nesses lados. Marquinhos foi sacanagem. Foi indo passe. Mas é um passe que o De Bruyne acho que também faria um passe assim com tranquilidade, na minha opinião. Que ele é muito inteligente também e Porque o problema tecnicamente. também é que no contexto assim de escanteio, quem bateria o escanteio era o De Bruyne, né? Então, Sim. Isso que eu ia falar, o De Bruyne poderia fazer, mas talvez ele não estaria ali para fazer aquele passe. Ele estaria cumprindo outra É. função em campo. Então, De Bruyne 3-1, podemos dizer assim, contra o Neymar. Aí vocês querem fazer esses extras, pular para Chelsea e Real Madrid. não, vamos pro Chelsea logo. O técnico não tem nem o que discutir. Então vamos para o próximo confronto, Chelsea e Real Madrid. Acho que vai ser um jogo interessante, que é um time do Chelsea. Eu acho um time bom. Gosto de assistir os jogos do Chelsea. É um time veloz, gosto de times assim. Quanto o Real Madrid, maior campeão da Champions, favorito. Vamos começar com os goleiros, que eu acho que essa aqui é unânime também. Que é Mendy versus Courtois. Precisa de abrir votação? Ou podemos Não. pular logo pro Tem próximo? como. Não, eu acho que a gente pode passar para a próxima já, mas eu queria só falar, cara, que o time do Chelsea foi uma grande surpresa nessa Champions League. Porque, assim, se você olhar a temporada do Chelsea, eu acho que ninguém iria falar, pô, tá aí um time que a gente pode apostar para chegar na semifinal da Champions, né? É, O time tá em quinto no campeonato inglês, mudou de técnico, o Tuchel chegou e conseguiu dar uma ajeitadinha ali. E assim, o Mason Mount tá jogando muito nessa temporada, muito. Então é um cara que a gente tem que ficar de olho que pode complicar a vida do Real Madrid nessa semifinal. vai ser bom esse jogo. Continuando, esse é um confronto bom, bem interessante. Mas Thiago Silva e Sérgio Ramos. Vou começar com você, Maurício. Eu vou de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Eu vou de Ramos. A liderança que ele tem nesse time do Madrid, não, sabe, ele é Sérgio um cara importante Ramos. demais pro time. E acho que de significado ele é o maior jogador do Real Madrid nesse elenco. Eu vou de Sérgio Ramos também. Concordo com o que você falou. Faço das suas palavras as minhas. E aí, Arthur? Ah, eu acompanho vocês também, cara. Pra mim, são zagueiros em prateleiras diferentes. O Sérgio Ramos facilmente está entre os top 5 zagueiros da história. E o Thiago Silva é um craque da posição, mas não alcançou esse nível ainda. Então eu vou Calma de aí, Sérgio Ramos Sérgio também. Ramos, top 5 da história? Ah, eu acho que tá, cara. Eu acho.
acho que se pensar bem, acho que entra também, cara. Será? Qual é o top 5? Ele tem Qual é o todos top os requisitos para estar lá. Tem Copa do Mundo, tem grandes títulos pela seleção, tem 5? diversas Champions Leagues. Há quantos anos o Sérgio Ramos é, no mínimo, o segundo melhor zagueiro do mundo? Eu acho Isso é que ele verdade. entra nesse top 5 da história, sim. Eu Eu acho. também acho. Nem que seja em quinto, mas ele entra. Isso aí é debate para um próximo episódio. Né? Mas. Próximo aqui: Rudiger contra Éder Militão. Eu não sou um fã do Militão. E também não sou um fã do Rudiger. Essa, não sei, cara. Mas eu acho que, pela experiência, eu vou de Rudiger. Acho que o Militão ainda tem muito a melhorar. Posso dizer que mais pra frente, se tiver um outro confronto daqui a duas, ou na próxima temporada até, um Militão mais experiente, mais calejado, talvez eu votaria nele. Mas nessa eu vou de Rudiger. E aí, Arthur? Cara, eu vou de Militão, cara. Eu vou de Militão, assim, ele tá vindo bem, cara. Ele fez uma ótima partida no clássico contra o Barcelona. Eu fiquei, assim, eu concordo com você. Eu não sou um grande fã do Militão, assim, não acompanho tudo. Acho que no futuro ele vai ser inevitavelmente titular da seleção. E assim, ele tá crescendo muito nessa temporada. E a partida que ele fez no clássico contra o Barcelona foi uma parada brilhante, na minha opinião. Então eu vou de Militão nessa. E aí, Maurício? Eu vou de Militão também. Então, 2-1, Militão. Laterais direita: Aspilicueta e Odriozola. Odriozola entrou aqui porque no último confronto ele foi titular. E o O... Militão também, né? O Militão entrou por isso. Também. Vocês vão de quem nessa aí, Arthur? Aspilicueta ou Odriozola? Cara, eu confesso que eu não tenho acompanhado muito a temporada da Spilicueta, mas o Odriozola eu acompanhei esse último jogo, né, do clássico, como eu falei. Eu vi esse jogo e assim, cara, o Odriozola, ele não tem confiança nele mesmo, nem ele confia nele. Assim, o lado que ele tava foi o lado que o Barcelona mais procurou atacar, porque deu pra ver que ali era o caminho, entendeu? Ali era a fraqueza do Real Madrid. Então eu vou de Aspilicueta, nem por mérito do Aspilicueta, mas por demérito do Odriozola. E aí, Maurício? Cara, mas o Drossola tem praticamente 2 anos que ele não joga, né? Porque ele foi emprestado pro Bayern de Munique, não conseguiu jogar. E no Real Madrid ele também não consegue jogar. Porque, óbvio, você tem o Carvajal. Então fica difícil. Mas eu vou de Spilicueta. Ele é um jogador muito mais experiente, muito mais testado, não só como lateral, mas como zagueiro também. Então acho ele um jogador mais completo que o Aspilicueta. O Que o Odriozola. Odriozola, isso. Eu vou acompanhar vocês nessa, eu vou de Aspilicueta também. Na lateral esquerda, eu preferi deixar o Marcelo de fora, porque ele não vem atuando como titular. Mas se o Marcelo tivesse aqui, ele venceria com tranquilidade. Temos aqui Chilwell versus Mendy. Eu confesso para vocês que eu não conhecia o Chilwell, eu não venho acompanhando muito a temporada do Chelsea. E eu gosto do Mendy, faz um grande trabalho defensivo, é veloz, gosto do que ele vem fazendo no Real Madrid, então vou votar nele. Vou votar no Mendy. E aí, Maurício? Eu voto em nenhum dos dois, papo reto. Nenhum dos dois vai abdicar? Não, Nulo? nenhum dos dois me enche os olhos assim. E aí, Arthur? Assim, cara, eu acho ele um jogador bem mediano, assim, o Mendy no caso, né? Eu acho o Mendy um jogador bem mediano, não vejo nada demais nele. Acho ele bem, assim, nota 5,5 tecnicamente. Mas É, eu falo, grande assim, tecnicamente, ele é mais força física, né? Levar, baixar a bola, sair levando. então, eu acho ele um jogador, assim, regular para sua posição. E o Tio, eu confesso que eu não tenho acompanhado muita temporada. Então, assumindo a minha ignorância, eu vou de Mendy.
2-0 Mendy, Maurício votou nulo. E agora, eu acho que no confronto Chelsea-Real Madrid, aqui mais para a parte ofensiva, teremos confrontos mais acirrados do que PSG e City. Vamos começar com Kanté e Casemiro. Eu particularmente gosto muito dos dois, sou grande fã dos dois jogadores, mas nessa eu vou de Casemiro pela história dele na carreira. Kanté também tem uma grande carreira, campeão do mundo, mas eu gosto muito do Casemiro, mais do que do Kanté, então vou votar no Casemiro nessa. E aí, Arthur, vai de quem? Eu acompanho você não só pela carreira, mas também pela temporada que o Casemiro vem fazendo, cara. O Casemiro, ele é muito, muito, muito importante para esse meio-campo do Real Madrid. Ele dá uma sustentação assim assustadora para esse meio-campo. Eu acho que assim, dessa última década, acho que ele é o volante mais emblemático assim, que mais vem se sobressaindo, né? Não Uhum. sei não sei na real por causa do Busquets, mas assim, para mim, pelo menos no cenário brasileiro, eu acho que ele é o cara que você olha e fala, cara, esse cara não pode sair da seleção, ele tem que ser titular do Real Madrid, ele é peça importantíssima em qualquer lugar que ele passa. E assim, olha que eu admiro muito o Kanté, eu acho um baita jogador, mas eu vou de Casemiro nessa. Essa parte de ele não pode sair da seleção, isso aí já foi comprovado, né? Vimos o que aconteceu quando ele não estava na Pô, seleção em Copa do Mundo. só de lembrar, tristeza. Triste, triste. E aí, Maurício? Eu vou de Casemiro também, pô. Não tem jeito. Ele é talvez o melhor volante do mundo. 3-0 Então, Casemiro. se não for o melhor, tá entre os três melhores, então. Ah, Tem jeito. com certeza. Eu acho que a disputa de melhor fica entre Casemiro e Kimmich, mas assim, qualquer um que você colocar em primeiro, pô, tá muito bem servido. Boa observação, gostei. O Kimmich também joga muito. Seguindo, temos aqui o Ítalo brasileiro, Jorginho e Asensio, espanhol Asensio. E aí, Maurício, vai de quem nessa? Cara, essa aí é talvez a mais equilibrada da disputa pelo meio-campo. Eu prefiro o Asensio. Asensio? Ele dá uma dinâmica diferente no meio-campo. O Jorginho no Chelsea, ele oscila muito. Ele não é aquele cara. Não que o Asensio também não oscile, mas o caso do Asensio é mais por variações táticas, né? Mas eu prefiro o Asensio do que o Jorginho. Cara, essa vai ser difícil para mim opinar, mas eu vou te acompanhar, eu vou de Asensio. Eu acho ele mais jogador que o Jorginho, na minha opinião. Então, eu voto nele. E aí, Arthur? Eu acompanho vocês, cara. Assim, o Jorginho, ele vem jogando bem, né, nessas duas últimas partidas do mata-mata contra o Porto. Ele jogou bem pra caramba, foi até eleito o melhor em campo. Mas eu vou de Asensio também, cara. A torcida do Chelsea, ela tem reclamado bastante do Jorginho. Diz que tá um pouco até decepcionada com o rendimento dele nessa temporada. Então eu vou de Asensio, acompanho vocês nessa. 3-0 Asensio. Confronto aqui de jovens jogadores, promessas, podemos dizer assim. Pulisic e Vinícius Júnior. Essa eu vou votar logo primeiro. Eu vou votar no Vinícius com muito prazer, com muito clubismo, e é isso. Vinícius Júnior é meu voto. E aí, Maurício? Vinícius, não tem jeito. Não tem O jeito moleque mesmo. é craque, pô. O moleque é. Cara, se o Pulisic é Vinícius muito bom Júnior também. se o Vinícius Júnior ficar focado, jogando certinho do jeito que ele tá jogando, cara, ele vai muito longe. Concordo. Gosto muito dele. Eu acho que ele tem muito futuro. E aí, Arthur? Pulisic ou Vinícius? Cara, assim, apesar do resultado aqui dessa votação, que vai ser 3-0, eu queria só destacar, cara, o Pulisic, ele é muito bom jogador, muito bom jogador.
Ele sofreu contra o Porto, nessa última partida, 11 faltas, cara. Esse é o novo recorde das últimas 5 edições da Champions League. O máximo de faltas que um jogador sofreu foram essas 11 que o Pulisic sofreu contra o Porto. Assim, ele acha muito espaço, ele é muito importante para esse time do Chelsea. Mas, pô, o que o Vinícius Júnior fez contra o Barcelona e contra o Liverpool, cara. Assim, olha os nomes que eu falei. O moleque destruiu contra Barcelona e Liverpool, não é para qualquer um. Ele vem É, crescendo muito nessa temporada e eu vou votar nele. 3 Eu a quero 0 também me Vinícius. reservar o direito de ser clubista. Você pode botar 700 argumentos que eu vou votar Vinícius Júnior de qualquer jeito. Não tem como. Isso aí, moleque, isso aí. Tem que ser assim mesmo. Podcast clubista. E é isso aí mesmo que É o vocês hype estão do ouvindo. moleque, pô. É o É o hype. hype, é o hype. É o Vini Malvadeza. Reece James versus Tony Kroos. Acho que essa aqui também é fácil de responder, né? Eu vou de Ah, quem Tony é Reece Kroos. James na fila do pão, cara? Tony Kroos 3 a 0, então todos concordam? Sim, 3 a Pode 0, botar mas 7-0. 3 a 0, mas o Reece James, cara, ele é um bom jogador, cara. Ele não é de se jogar fora não, mas é porque a gente tá falando do Tony Kroos, né, velho? Então, É, O problema é esse, do Kanté e Casemiro também. O problema é que a gente tá falando do Casemiro. é isso. concordo. Nesse próximo confronto aqui, eu acho que vai dar jogo, hein? Mason Mount, Mason Mount versus Modric, Luka Modric, Mount. E aí, Maurício? Começo com você. Cara, é Modric também. É um jogador muito mais consolidado hoje do que o Mount, né? Até porque deve ter quase 10 anos a mais de carreira. Então, mas de novo, o problema é porque a gente está comparando com o Modric. Então, fica desleal, entendeu? Com o É, lado mais fraco da balança. eu Tá vou de botando ele Modric contra um também. cara que foi o melhor jogador do mundo, só isso. Isso que eu ia falar agora. Nessa eu vou de Luka Modric. E aí, Arthur? Então, cara, eu vou ser voto vencido porque eu vou de Mason Mount. Apesar do Modric, eu entendo que ele é um baita jogador e tudo mais. Eu não tiro a importância dele para esse meio campo do Real Madrid. Mas eu acho, cara, que a temporada do Mason Mount ela tem que ser reconhecida. Cara, só na Premier League ele tem 73 passes decisivos. Isso é muita coisa, cara. E assim, ele vem sendo muito importante para esse time do Chelsea. Talvez, se não fosse por ele, o Chelsea nem chegaria nas semifinais, porque ele é o cara que faz tudo. Ele é ponta, ele é meia, ele volta para marcar, ele é o cara que marca gols. Fez um golaço, inclusive, no primeiro jogo contra o Porto. Então, assim, eu prefiro o Modric como jogador, mas como forma de reconhecimento pela baita temporada, eu vou votar no Mason Mount. 2 a 1 para Modric. Mason Mount, grande jogador, concordo. Tem futuro. E aqui um confronto de centroavantes franceses. Olivier Giroud versus Karim Benzema. Essa eu vou de Benzema. Gosto do Benzema. Broca muito. Benzema, centroavante nato. Fede a gols. E aí, Arthur? A gente até comentou isso na gravação anterior, né? Quando a gente estava comentando sobre os jogos, o quão Isso. importante vem sendo o Benzema para o Real Madrid, né, cara? E assim, acho que o que eu falei pro Mason Mount vale muito pro Benzema também. Se não fosse o Benzema, talvez o Real Madrid não estaria com esse volume todo de jogo, com essa confiança, porque ele vem fazendo uma ótima temporada de novo, cara. Então eu vou de Benzema também. E aí, Maurício? Eu vou de Benzema e cravo aqui. Ele vai ser maior que o Henry, o que o Thierry Henry. Cravo aqui. Em números e não em significado porque, por motivos até inexplicáveis, ele está há muitos anos fora da seleção francesa. Mas se Benzema jogasse pela França regularmente, ele seria claramente maior que o Thierry Henry. Vocês concordam que foi um pecado Benzema não estar nessa França campeã do mundo? Foi. Porque se o Giroud era o centroavante, porra, eu sou. Zero Se tu gols fala na Copa. Giroud, se tu fala Giroud é um centroavante digno de uma seleção campeã mundial, pô, se a pessoa concordar, ela concorda com a sua astronauta, porra.
Eu acho que o Benzema teria feito pelo menos uns 4 gols nessa Copa de 2018, no mínimo. Eu também, cara, apesar do Giroud gerar muito jogo, né, abrir muito espaço também e tal, mas pô, o Benzema não dá. O Benzema, ele é o quê? Top 5 e top 3 de centroavante dessa última década também, pô. Então, Entra tem aí coisa sim. que, né, não dá nem pra comparar direito. Benzema, então, unânime. Treinadores, Tuchel e Zidane. Zidane acho que vence também com tranquilidade, né? Sim. Então esse foi o cara a cara. Não temos um nome ainda específico para esse quadro do nosso programa. Mas dê uma sugestão aí nos comentários também. Pode deixar sugestões. Sugestões de Criatividade próximos também não é o nosso episódios. forte. Não é mesmo. Não é mesmo. Inclusive, tem uma matéria na faculdade que é criatividade, tá? Então vocês tratem de dar o sangue, porque Meu Deus. Então é isso, galera. Por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como falei no início, estamos voltando, então a gente está pegando ritmo. Vai ter hora que a gente vai se enrolar, mas calma. Tenham fé na gente, tenham esperança que a gente vai pegar o ritmo, vai voltar com tudo no nosso podcast. Agradecer aí a presença do nosso convidado Arthur Santos. Quer deixar alguma consideração final? Só as redes sociais? Esse é seu momento, menino. Fala aí. Então, cara, eu queria só agradecer de novo, né? Agradeci no começo, eu vou agradecer aqui no final. Obrigado pelo convite. Sempre que precisarem de alguém para falar algumas besteiras aí sobre o futebol, eu estou apto, estou sempre presente aqui. E eu queria falar, me segue no Insta e me segue no Twitter, cara. É xtursantos. É Arthur Santos com um X no lugar do A, porque Arthur Santos não tinha disponível. Tá aí Então na é nóis. descrição. Show, E em valeu, breve rapaziada. vai ter o Obrigado. canal aí, né? Daqui a pouco eu vou começar com o meu canal, tô só esperando o microfone chegar e espero vocês lá também, para fazer uma participação. Com certeza. E aí, Maurício, considerações finais sobre o episódio, suas redes sociais, fala aí. consideração final é só desculpa aí se eu cagar na edição, mas eu também tô enferrujadaço nisso. E é isso. Vocês podem me achar no Twitter, @AcoraNSXR. É trancado, então conte com a sorte para eu aceitar, porque o Twitter não é nada intuitivo. Instagram é @CampeiraMCF. E tem meu Medium, onde eu escrevo algumas groselhas lá. Só botar Medium e Campelo MCF que você acha. É nóis. É nóis. E eu, Lipe Albuquerque, podem me seguir lá no Twitter, @LuizFelipe330, Luiz Felipe com S, importante. E é isso, galera. Eu agradeço a vocês por terem ouvido até aqui. Compartilhem esse episódio. Ajuda a gente a crescer, por favor. Não desistam da gente. E em breve a gente vai estar aí com novos episódios. E é isso aí, galera. Tem muito Pode é dar isso sugestão aí. de pauta também. Pode dar sugestão Sugestão de de pauta. pauta, já falou disso. A gente vai tentar trazer cada vez pautas mais diversas, então vamos que vamos. Isso. Talvez a gente fale. Talvez não, a gente vai falar de muita coisa, não só futebol. E muito obrigado novamente. Sem vocês, esse podcast aqui já estaria mais morto do que já está. Mas a gente vai ressuscitá-lo, eu confio. A gente é igual aqueles médicos do Battlefield. Inclusive, saudade de jogar um Battlefield. Enquanto dá, a gente tenta reviver. O cara pode morrer de novo, a gente tenta reviver de novo. Valeu, galera. Tamo junto. E é isso. Valeu. Até a próxima.